2 semanas antes do UFC 294, Alexander Volkanovski recebe uma ligação. Dana, Charles Oliveira desistiu da luta com Islam e Alex Volkanovski entrou? Sim. Ele fez uma ligação para Alexander Volkanovski e Volkanovski disse sim. Se alguém pode fazer isso com 12 dias de antecedência, sou eu. Lutar contra um cara desses sem treinamento em 10 dias parece loucura. Eu não quero ver uma luta como essa acontecer nessas circunstâncias. Contra Islam Makhachev, ele ousaria ser grande e pagaria o preço. Nunca pensei que teria dificuldades com isso, mas por algum motivo, quando não estava lutando ou em cuidados, droga. Uma decisão que selou seu caminho rumo ao fracasso, mas para cada queda, deve haver uma ascensão igualmente meteórica. Alexandre o Grande. Em 2021, Alexandre progride não no ringue ou jaula, mas nos campos da Liga de Rugby. Foi lá que, a cada tackle, suas raízes de luta livre brotavam, estabelecendo a base para uma carreira no artes marciais mistas, prestes a começar. Sempre amei artes marciais, que foram uma grande parte do meu crescimento. Minha família inteira sempre amou, especialmente boxe. Era algo que sempre esteve em minha mente e que eu sempre quis fazer. Eu realmente comecei o MMA para me manter em forma enquanto jogava Rugby League. Eu costumava pesar 97 kg. Para colocar isso em termos americanos para você, 214 libras. Olhe para você, seu maldito gorila. Ah, sim, lá está, viu? Olhe o tamanho de você, Jesus Cristo. Pensei que preciso manter a forma e deveria treinar também. Eu também poderia ir à academia na esquina? Uma academia de luta 3 estrelas? Você acha que o seu histórico no rugby também influenciou o seu desejo de... Sim, com certeza. Esse tipo de mentalidade operária, o tipo de mentalidade de trabalho duro, eu acho que é criado nesses tipos de cidades, e as ligas de rugby sempre são grandes nessas áreas. O rugby semi-profissional, embora admirável, não foi suficiente para saciar o apetite do australiano. Ele ansiava por um esporte que desafiasse o físico e a mente em todos os aspectos. As artes marciais mistas seriam a solução, pois quando a luta começa, o peso das expectativas recai apenas sobre si mesmo, não sobre uma equipe. Então você poderia jogar a melhor partida da sua vida em, digamos, liga de rugby e ainda assim perder. Poderia ser o contrário. Eu poderia jogar uma partida ruim, nós poderíamos vencer. Mas eu amo ser um trabalhador tão esforçado, sabe? E sabe, eu estou sempre colocando as horas na academia. Sabe, eu sou tão dedicado a este esporte que se eu perder naquela jaula, a culpa é minha. Se eu fizer as coisas pela metade na academia, isso será evidente na hora da luta. E só tenho a mim mesmo para culpar. Aos 23 anos, perseguindo artes marciais mistas em tempo integral, ele tinha tudo contra si. Para o ápice do esporte, aqueles que lutavam sob a principal bandeira do MMA dedicaram suas vidas ao jogo de luta, pagando uma dívida de sangue, suor e lágrimas desde seus anos mais jovens. Volk teria que confiar em sua ética de trabalho e talento para alcançar grandes alturas, sem atalhos. Ele teria que ousar ser grande. A dinâmica das primeiras lutas de Volkanovski contaria a história familiar de um homem superado em tamanho e poder, mas compensando no sentido mais literal. Lutas nas categorias leve e meio-médio o deixariam em desvantagem. Competir na última seria arriscar demais. E Alex pagaria o preço. Ele era o número 1 em poder por libra na categoria meio-médio. Isso foi cedo na minha carreira e eu não deveria ter aceitado a luta, mas ganhei um torneio em uma divisão que provavelmente nunca deveria ter estado. Eu o enfrentei e me defendi, mas as coisas não correram bem. As coisas melhoraram muito pra mim depois que percebi isso. Ele era muito forte, então comecei a pensar que tinha que ir pra baixo, sabe? Uma derrota precoce e avassaladora pode destruir a psique de alguém, mas os grandes campeões não se definem por isso. Eles usam o revés para impulsionar sua determinação rumo à glória dourada. Apenas se protegendo. Isso acabou. Ele não está se defendendo. Acabou tudo. Acabou! Acabou! Volkanovski está nocauteado! Jamie Malarkey! Até 2016, Volkanovski já completou o circuito australiano. Para um país pouco desenvolvido no artes marciais mistas na época sem campeão do UFC, Alex havia atingido o limite. A única alternativa era um contrato com a famosa empresa de 3 letras, começando uma nova jornada. Vá ver o que Volkanovski está fazendo, seja seu plano de jogo, sua ética de trabalho, sua estratégia, porque o cara aparece e parece melhor a cada luta que temos. Golpes poderosos de Alexandre, o Grande, com alguns cotovelos. A sua habilidade de impor um ritmo feroz é uma parte essencial do seu arsenal. Alexandre, o Grande é...
Me dê um segundo pra me recompor aqui. Eu não vou te dar merda nenhuma. Estou na sua cara. Você sabe. Quero dizer, é isso e você apenas o vê desmoronar. Alexandre. Em cada luta, Volkanovski provou que o QI de combate é fundamental. Ele nunca foi o mais habilidoso em cada aspecto, nem tinha a experiência de alguns adversários, mas sua disposição e capacidade de se adaptar em tempo real, mudando a estratégia para vencer, o tornava especial. Em menos de 2 anos, Volk lutou e venceu 5 vezes no octógono. Vivemos em tempos caóticos. Por isso, conto com a ajuda do patrocinador de hoje, Aura. Os representantes do Doge de Elon Musk recentemente receberam acesso ao Tesouro dos Estados Unidos da América, o que significa que eles têm acesso a todas as suas informações pessoais, desde contas bancárias até números de telefone e assinatura do UFC Fight Pass. Para o bem ou para o mal, cabe a nós nos protegermos, e a Aura pode ajudar a mantê-lo seguro online fazendo o trabalho pesado por você. A Aura monitora a web obscura e alerta se encontrar informações pessoais expostas, protegendo você se seguir o conselho de Khabib Nurmagomedov. Está no aplicativo ESPN, compre $70. Temos um link russo. Você tem um link? Link russo, sim. Nunca paguei, irmão. A Aura oferece um seguro de até $5 milhões contra roubo de identidade caso seus dados tenham sido roubados por clicar em links suspeitos. A Aura também tem uma VPN com mais de 100 localizações virtuais. Aquele incrível clipe de nocaute que você não encontrava online agora está disponível para você apreciar. Você pode ir ao meu link em aura.com/leocooper para experimentar 14 dias grátis. Lembre-se, cabe a nós proteger nossos dados, então deixe a Aura fazer o trabalho pesado. Agradeço novamente a Aura por patrocinar este vídeo e vamos voltar à história do homem que eles chamam de grande. Longe de ser o caminho mais fácil, especialmente quando falar mal na era pós-Conor McGregor proporcionava um atalho para fama e fortuna, mas Volkanovski sempre foi um homem de caráter íntegro. Ele escolheu o caminho menos percorrido e, ao apostar em si mesmo, foi recompensado. Um aumento considerável na competição. Vitória sobre Chad Mendes seria uma declaração de intenção. Porém, o nome de Volkanovski também o apresentaria a uma série de fãs casuais desatentos. Quem desafia Chad Mendes? Muitos não achavam que seria uma boa luta para mim, mas eu sabia que se pedisse, conseguiria. Você está tentando tirar um Chad Mendes muito assustador de lá. Um cara que foi um dos melhores e constantes, esteve com os melhores do mundo por um período significativo e você entra lá como se fosse sua casa. Há algo nessa atitude. Todos pensavam que ele era mais explosivo, melhor lutador e golpeador. Acreditavam que eu não tinha chance de vencer. Alexander Volkanovski, novato no UFC, deixou uma carreira de sucesso no rugby e colocou a vida familiar em espera para perseguir seu sonho. Esta será a luta de maior destaque de sua carreira e acredito que a luta mais perigosa de sua carreira. Você pode me machucar com grandes golpes, mas absolutamente na sua cara. Volkanovski está desferindo golpes nele. Oh! Oh. Sim. Uau! Oh! É isso! Caramba! Alexander Volkanovski puniu Chad Mendes. Consegui, amor. Alexander o Grande Volkanovski. Volk adiciona um notável couro cabeludo ao seu currículo. Ele enfrentou adversidades e saiu por cima. Mas para liderar a divisão, era necessário mais esforço. O ouro estava à vista, mas para obtê-lo, ele precisaria derrubar uma lenda primeiro. Um homem que foi e permanece até hoje o maior guerreiro de todos os tempos dos pesos pena. O maior peso pena de todos os tempos. José A.L.D.O., o rei do Rio de Janeiro. Embora o brasileiro não estivesse no auge, sua proeza técnica ainda era um desafio considerável para qualquer guerreiro. Ao lutar no Rio, na Toca do Leão, sua determinação era tão grande quanto sempre. Minha performance contra Aldo no UFC 238 foi de altíssimo nível. O vencedor de hoje à noite pode muito bem ser o próximo para o campeão dos pesos pena do UFC, Max Holloway. Depois de um bom começo nos primeiros 6 minutos. E assim, buscando um lugar para aquele direto de direita no alto. Literalmente, ele fez praticamente tudo o que esperávamos que ele fizesse, e nós capitalizamos isso como pensávamos que tínhamos feito. Não muito em termos de volume de José Aldo. Volkanovski volta ao trabalho apenas tocando a parte interna da perna de apoio de Aldo.
Ninguém fez isso com o Aldo. Ninguém realmente o parou e realmente o calou como eu fiz. Volkanovski e José Aldo vão até o fim. Aldo levanta as mãos como se acreditasse que talvez tenha feito o suficiente para ser o escolhido. Para o vencedor por decisão unânime, Alexander Volkanovski. Apenas os melhores estão vencendo? Isso apenas mostra onde eu estou e para onde estou indo? Ao derrotar uma lenda, Volkanovski alertou não só a diretoria do UFC, mas o mundo inteiro. Ele veio para ficar. Manter um estilo de luta que pode não ter sido atraente para as massas tornou seu caminho longo e árduo. Mas ele finalmente tinha o topo da divisão ao seu alcance. Só faltava uma última escalada. E para esse último passo, uma tarefa quase impossível. Para ser o melhor no artes marciais mistas, é preciso vencer os melhores lutadores. Para Alexander conquistar o cinturão, com Bufa bradando seu nome pela última vez, ele precisaria derrotar o homem abençoado. Cara, Max Holloway é um verdadeiro guerreiro. Holloway intensificando o ataque. Holloway procurando finalizar. E acabou tudo. Ele é o mais durão e o melhor na categoria de 65 quilos. No final das contas, o Expresso Abençoado está andando em círculos. Estamos rindo de você. Um fenômeno impressionante, inédito neste esporte. Max Holloway havia, assim como Volk, derrotado Aldo não apenas 2 vezes, além de uma lista de conquistas adicionadas ao seu currículo, cuja coleção o deixou firmemente como um dos maiores do esporte e um enigma único para qualquer um. Estilisticamente, Volkanovski pode ter faltado alcance e precisão de golpe, mas ao atingir os níveis mais altos, ele ganhou uma arma secreta, unindo forças com o City Kickboxing da Nova Zelândia, lar de Israel Adesanya e do treinador Eugene Berman. Alex evoluiu para o lutador perfeito, com fundamentos estabelecidos por Joe Lopez e golpes aperfeiçoados. Volkanovski estava pronto para fazer história, como o homem a quem foi nomeado fez. Max é um grande campeão, então espero uma luta difícil, mas ao mesmo tempo, eu sou o homem certo para o trabalho e realmente acredito nisso. Volkanovski traz pura força para a mesa, algo que Max nunca teve que lidar antes. Isso é algo que eu também nunca vi ser trazido para a mesa. Eu simplesmente não consigo esperar. Essas são as coisas que me excitam. Essa é a coisa que me excita quando as pessoas têm perguntas. Quando as pessoas têm perguntas, seu garoto sempre vem com respostas. Mal posso esperar. Alexander Volkanovski acredita que está em uma posição esta noite para iniciar sua própria era dos pesos pena. Ele pode ser o cara para vencer o maior peso pena de todos os tempos. É realmente incrível. Volkanovski veste verde, Holloway veste preto. Belíssimo jab de Holloway. Lá vai outro bom chute baixo de Volkanovski. Sim! Volkanovski tem um poder real, pessoal. Quer dizer, esse Volkanovski é um lutador fantástico, cara. Ele faz tudo tão bem. Mesmo que ele fizesse ajustes e funcionasse bem para ele com uma combinação, na próxima combinação, eu já havia feito o ajuste e anulado o que ele estava fazendo. 30 segundos para o fim e uma das maiores sequências de peso-pena de todos os tempos está em risco. Holloway começa a ajustar a distância. Isso arranca um sorriso de Volkanovski. Alexander Volkanovski e Max Holloway vão até o fim. Por decisão unânime e novo indiscutível UFC, muito aguardado. Campeão do mundo. Alexandre, o Grande. Volkanovski. Catarse total. Cada gota de sangue, suor e lágrimas derramadas culminaram naqueles 25 minutos. Em um duelo de alto nível com margens estreitas, Alexander venceu e conquistou a divisão dos pesos pena. Agora ele estava no topo, um governante legítimo. Mas como diz o ditado, pesada é a cabeça que usa a coroa. Muitos antes dele, ao perseguir o estilo de vida de campeão, foram consumidos por suas vantagens glutonas. Para honrar seu apelido, Volkanovski teria que ignorar as distrações e se tornar uma lenda. O ex-rei Max Holloway era um deles, e assim teve a chance de se vingar. Para Alex encerrar este capítulo, ele teria que vencer o Expresso Abençoado 2 vezes, mas havia um obstáculo no horizonte.
A China identificou a causa do misterioso novo vírus. Coronavírus. Esta é uma situação que está emergindo rapidamente. Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia. Vamos suspender todas as viagens da Europa para os Estados Unidos pelos próximos 30 dias. Em todo o mundo, estamos vendo o impacto devastador deste assassino invisível. Acho que as pessoas precisam perceber o quão sério isso é aos olhos dessas ligas esportivas. A temporada pode estar em risco. Passamos pelo coronavírus. O UFC aparentemente está construindo uma instalação em uma ilha privada, que estão chamando de Ilha da Luta. Nunca me diga que algo é impossível. Isso não pode ser feito. Tudo pode ser feito. A Ilha da Luta é real. A Ilha da Luta é uma coisa real. Está realmente acontecendo, né? A infraestrutura está sendo construída agora. Estou pronto para ir. O coronavírus não parou o UFC. A Ilha da Luta de Abu Dhabi permitiu aos atletas ganharem a vida e saciarem seus desejos por violência em um jogo caótico, onde lesões e lutas no acampamento são comuns. As precauções médicas apenas aumentaram o caos. Mas no UFC 251 sem público, Volkanovski e Holloway lutaram novamente. No UFC, Alexander Volkanovski se tornou o campeão dos pesos pena e ele sentiu que teria que vencer Max Holloway 2 vezes para iniciar sua era como campeão. Ele buscará finalizar essa série de 2 partes hoje à noite. Golpe para Holloway. Cara, ele caiu de novo. E os números de Volkanovski começam a se acumular. Olha isso, belo truque. Bom gancho de esquerda do Volko. Skuminani sabe que está sob pressão e Max Holloway acredita ter feito o suficiente. Quem vence essa luta, qualquer um pode ganhar. Ainda! Crocodilo Dundee, cara. Alexander Volkanovski, aguardado campeão mundial. Foi um duelo digno de aplausos a cada soco desferido. Mais competitivo que o primeiro, este segundo encontro viu Max adotar um novo plano que deu frutos no momento crucial. Mas os juízes viram Volkanovski como o vencedor, para a ira de muitos. A posição de Holloway como favorito apenas intensificou a reação dos fãs, deixando Alex à mercê das massas que agora duvidavam de seu legado e de tudo que ele construíra até então. Max Holloway venceu a luta, e acredito que todos concordam. Poucos escolheram Volkanovski. Foi difícil ver essa decisão ir na direção errada. Esses caras já lutaram 2 vezes agora, 10 rounds, um total de 6 juízes, e 5 deles dizem que Volkanovski ganhou. Eu vi algo diferente. Eu achei que Max claramente ganhou a luta, apesar de Volkanovski talvez ter ganho no quesito de jogo. Então você achou que ganhou 3, 4 e 5? Sim. Ainda revendo a última performance, assombrado pelas massas que duvidavam de seu reinado como campeão, Volkanovski se reergueria como os reis fazem, voltando para a academia para se preparar para a guerra. Mas outro obstáculo logo chegaria. Um obstáculo universal, porém mal programado. Testar positivo para Covid não poderia ter vindo em pior hora. Sem poder se redimir e restaurar sua reputação manchada, Alex teria que esperar à margem enquanto o jogo de luta o deixava para trás. Seus espectadores passando para novos nomes. 1 ano após o duelo fatídico, Volk retornaria à jaula para sua segunda defesa de título, com novas estrelas surgindo. Contra Brent T. City Ortega, que oferecia um novo desafio com um conjunto único de habilidades que poucos poderiam replicar. Brian Ortega é um animal totalmente diferente. Embora seja um animal totalmente diferente se você tiver um buraco no pescoço. Você não pode brincar com aquele cara no chão. Estamos falando de jiu-jitsu de alto nível. Copos basicamente duplicados, é assustador. Apenas um outro nível de aperto e técnica e nitidez e tudo está no lugar perfeito. Sua técnica é tão afiada. E ele poderia fazer isso com tudo. A habilidade de jiu-jitsu de Ortega era como um soco devastador, capaz de encerrar a luta a qualquer instante, mesmo quando tudo parecia perdido. Para Alex, estar à margem poderia ser uma bênção disfarçada, pois permitia não apenas aprimorar suas habilidades e neutralizar fraquezas, mas também cronometrar sua chance de redenção diante de uma multidão de 20 mil Rokers. Acho que ele está apenas fingindo, agindo como se estivesse tranquilo e tal. Eu simplesmente vejo através dessa besteira, pra ser sincero. Você está surpreso com o quanto parece irritar o Alex? Sim. Você fica parado olhando pra câmera, tentando parecer bonito. Mal conseguimos tirar uma palavra de você. Não é minha culpa que você é feio. Relaxa, cara. Cara, boa aparência só te leva até certo ponto. Quando eu entrar no octógono, vou socar essa sua cara bonita, misantra. Não se preocupe com isso. Não tenho certeza se já vi Alexander Volkanovski tão em forma.
Essa luta deveria ter acontecido em março. Um pequeno atraso devido ao coronavírus 19 e será feito esta noite. Saiu de muitas situações difíceis e se tornou uma estrela. Não há como ele tirar essa construção da minha família, sabe o que eu quero dizer? Foi como um momento de laptop. Eu estava só esperando o toque que nunca veio. E eu pensei, merda. Cara, esse é um filho da mãe difícil. Volkanovski ainda não consegue dizer. Ele vai adivinhar, ou eu pensei? Meu Deus, guilhotina moderna por Ortega. Ninguém nunca escapou de uma guilhotina de Brian Ortega. Não há sobreviventes para contar a história. O campeão mundial. Montagem completa de guilhotina. Nosso campeão mundial. E o cara conseguiu escapar. A pegada está se soltando. Até agora, Volkanovski escapou. Inacreditável. Pouco tempo. Grandes golpes no chão de Volkanovski. Um dos melhores rounds de título que você verá. Que luta! 25 minutos se passaram por Alexander Volkanovski e Brian Ortega. Talvez eles vão enterrar o machado. 20 vitórias consecutivas e uma defesa de título para o melhor peso-pena do mundo. É preciso dois para dançar tango. Ambos os homens foram responsáveis por um dos maiores rounds e lutas que este esporte já viu. Para Volkanovski, a performance pode não ter sido arrasadora como desejava, mas isso não importava. Uma guilhotina aplicada por um lutador, especialmente um prodígio do jiu-jitsu como Brian, geralmente garante uma vitória certa. Ao mostrar a determinação de um campeão permanecendo na luta quando outros desistiriam, Volkanovski desafiou as probabilidades e ganhou o respeito das massas. E Volkanovski apareceu diante dos portões celestiais, e Deus veio até ele e disse: Senhor Volkanovski, você está morto. Ele olharia para Deus nos olhos e diria: quem diz isso? Eu simplesmente não sei quem vai sequer se meter com o Volkanovski. Ele tem que ser o número 1 libra por libra. 145 de todos os tempos. Volkanovski é um futuro greatest of all time em formação. 23-1 no geral, invicto em peso-pena com 20 vitórias consecutivas na categoria. Eu simplesmente não estava dando a ele esse respeito, mas ver o que ele fez no sábado, do ponto de vista de habilidade, do ponto de vista de resistência, foi absolutamente fenomenal. E ele realmente é o campeão. Alex sempre soube que merecia o título de campeão, e agora os fãs também reconheceram isso. A decisão de Holloway ficou no passado. Com o novo status, vieram as merecidas recompensas financeiras. Uma reputação maior significava mais vendas de pay-per-view e mais dinheiro no bolso. Mas para um homem do calibre de Volkanovski, o dinheiro nunca foi prioridade. Sempre foi sobre traçar um legado inigualável. E assim, logo depois que ele deixou o octógono após 5 longos rounds. Meses depois, ele voltaria para enfrentar um novo desafio. O destino colocaria o zumbi coreano, servo de longa data da empresa, como desafiante. Um apelido merecido, pois durante seu mandato no UFC ele construiu uma reputação como o homem com o queixo de ferro. Apenas os melhores o superaram ao longo dos anos, embora além do auge, as artes marciais mistas seguem sendo o esporte mais imprevisível, onde tudo pode acontecer. Acredito nas minhas habilidades e tenho muitos objetivos. Quero ser considerado o greatest of all time, o maior de todos os tempos libra por libra. Minha ética de trabalho e mentalidade vão me levar lá, mas ainda tenho muito a fazer. Volka, aquele filho da mãe, vai vencer o cara aos 45. E ainda o melhor lutador do mundo? Passa 21 seguidos para Alexandre o Grande. No jogo de luta, dominação não é um termo usado levianamente, mas a performance impecável de Alex mereceu tal título. Poderoso, rápido e impecável, ele fez parecer que Chan Sung Jung não pertencia à jaula, embora alguns argumentem que Jung realmente não pertencia. Sua terceira defesa de título o colocou nas altas esferas da lista dos grandes pesos-pena, próximo do homem com quem já havia lutado 2 vezes antes, e esse mesmo homem havia retornado para mais uma luta. Perder 2 lutas normalmente descartaria qualquer chance de uma revanche, mas Max lutou seu caminho de volta ao topo através de uma fonte de sangue, quebrando recordes enquanto subia.
Respirem fundo, galera. Atenção de um evento principal do UFC, mas não há tempo pra descansar quando se luta contra esse cara. Combinações de 2 dígitos. Meu Deus, olhem o corte em Calvin Kattar. Ele cairá se receber mais um golpe desses. Eu pensava que ele estava acabado no final do round, que não aguentaria até o 5º, não tinha como. Ele está até ouvindo os comentaristas. O melhor boxeador do seu time, baby. Holloway está lá. Ele acertou outra direita. Max abençoou Holloway com um esforço monumental. Calvin Kattar recebeu 445 golpes significativos, um recorde que nunca será quebrado. Mais que uma vitória, uma declaração de intenção. Max Holloway estava retornando ao trono para reinar novamente na divisão que já havia dominado. Com históricos similares, este capítulo final de suas trajetórias entrelaçadas representava mais do que um título para ambos. A história é escrita pelos vencedores, e quem vencesse o UFC 276 seria eternamente o maior na divisão dos pesos pena. Para Holloway, uma chance de exorcizar seus demônios de luta. E para Alex, enfim, concluir essa jornada definitivamente. Um lutador mais velho que é mais baixo e tem desvantagem de alcance. Como ele está fazendo isso? Essa é a conclusão. Ele o atingiu com a mão esquerda. Aquele tiro curto abriu um grande... Defenda-se, Bull Bob está vindo para todos, eu te disse. Belíssimo trabalho defensivo de Volkanovski ali. E essa tem sido realmente uma performance virtuosa. Bem, Max Holloway estava disposto como o inferno, mas o campeão Alexander Volkanovski com uma performance marcante esta noite. Defenda-se. Nunca recuei. Eles tentam me intimidar, eu não vou me meter com eles. Ainda o indiscutível UFC. A dominação era uma expectativa contra o zumbi coreano, mas fazer o mesmo contra o melhor boxeador do esporte e um homem com quem você já havia lutado 2 vezes antes, Volkanovski ascendeu à divindade da luta. A performance de Volkanovski contra Holloway foi de grande destaque, com Holloway deixando a jaula ensanguentado e amassado. Apesar da dominação de Volkanovski, algo sinistro se formava no fundo de sua psique. Dentro de Alex, uma mentalidade de 2 gumes, uma ambição desmedida que nunca poderia ser verdadeiramente saciada, sua obsessão profunda e insalubre por luta o levou até o ouro e a glória. Mas ao fazer isso e negligenciar o resto de suas responsabilidades, ele havia trilhado um caminho irreversível, cujas consequências logo viriam à tona, mas por enquanto o foco permanecia naquelas 8 paredes enjauladas e em fazer história dentro delas. Uma performance contra Holloway lhe daria uma chance, e apenas isso, de fazê-lo em um palco que ainda não havia pisado, uma super luta e uma chance de glória dupla no campeonato, um feito que poucos tentaram conquistar, ainda menos alcançaram. Entre ele e seu objetivo estava o Guardião dos Leves, um adversário que muitos consideravam feito sob medida em estilo e habilidade para vencer o australiano. E para ser bastante franco, qualquer um poderia ser o irmão de sangue e sucessor de Nurmagomedov. Islam Makhachev era o nome. Quando eu estava prestes a começar a lutar, eu disse que quando os lutadores russos dessas regiões chegassem, seria um problema. Vimos isso com Khabib, que era a versão completa de um lutador russo. Agora você vê o Islam, que possui todas essas mesmas habilidades, incluindo a luta em pé. Islam Makhachev representava uma nova geração de lutadores, quase perfeito, o guerreiro ideal. Ele tinha a linhagem cerebral de wrestling de Khabib, mas também um conjunto disciplinado de habilidades de golpes aprimorados sob Javier Mendes, um homem que vivia a luta desde o ventre. Volkanovski encontrou nas artes marciais mistas uma paixão, já Makhachev foi criado para lutar. Seu único objetivo era vencer e honrar o legado de seu companheiro de batalha. E há algo a ser dito sobre não apenas corresponder a essas grandes expectativas, mas superá-las. Islam só provou sua grandeza ao sair da sombra de Khabib e criar a sua própria. O tamanho e a vantagem na luta livre estavam com o Dagestani, mas a torcida local de Perth cantando o nome de Alex foi decisiva.
Para guerreiros menores, tal fator traria maior fardo mental e pressão, mas a pressão faz diamantes dos fortes o suficiente. Mas acho que este é um desafio significativo para Alexander Volkanovski. Não sabemos como ele vai parecer com 75 kg. Eu acho que é razoável dizer que ele vai ser melhor. Islam vai ganhar a luta. Eu entendo isso. A discrepância de habilidade vai permitir que Islam Makhachev derrube Volkanovski com facilidade. Não sei como ele está encarando essa luta, mas se ele acha que vai ser fácil, eu garanto que ele vai ter dificuldades. A tensão, a expectativa, ambas palpáveis. Este é um daqueles eventos esportivos que você provavelmente se lembrará exatamente onde estava quando aconteceu. Ensurdecedor na Arena RAC. Volkanovski é derrubado. Não se ajoelhe no chão. Arrasa com um jacaré. Estou matando uma pedra. Não brigo com uma baleia. Não algemo relâmpagos. Jogo trovões na cadeia. Rápido, rápido, rápido. Todos vocês vão se curvar quando eu derrotá-lo. Eu sei que vocês o escolheram, mas o homem está em apuros. Vou mostrar a vocês quão grande eu sou. Ah, ele escorregou. Direita massiva. E ele o machuca. Ele o derruba. Adora o ground and pound. É como se termina uma luta. Que luta. 25 minutos entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski. Uma ovação de pé da multidão presente na Austrália Ocidental. Islam Makhachev! Volkanovski pode ter deixado o octógono sem a vitória e sem um segundo cinturão, mas não houve realmente nenhuma perda significativa. Ele honrou seu apelido, ousando ser grande quando poucos o fariam. Não apenas competiu com Makhachev, mas o levou ao limite e de volta. Muitas pessoas duvidavam de mim e não esperavam uma luta acirrada. No entanto, várias pessoas estão orgulhosas do que aconteceu lá. E, sabe, porque eles esperavam que eu não fosse tão bem. Mas pra mim, eu esperava uma vitória. Mas você subestimou Alex em alguma coisa? Sim, com certeza. Eu me preparei pra uma luta difícil. Na última rodada ele acertou um bom golpe, bom soco. Mas em todas as outras rodadas, na minha opinião, eu ganhei. As manchas e hematomas no rosto do campeão contavam uma história diferente do resultado da luta, mas a dura realidade permanecia de que não há espaço para meias medidas no artes marciais mistas. Pela primeira vez em sua carreira no UFC, Alexander Volkanovski teve uma derrota, mas continuou sendo o campeão dos pesos pena. Ainda havia trabalho a ser feito e jovens contendores famintos para despachar, todos perseguindo o mesmo sonho que Volkan alcançou. Não há um cara de 65 quilos andando nesta terra que vai conseguir vencer o Volkanovski agora nos próximos 5 anos. Alexander Volkanovski é imbatível? Alexandre o Grande é apenas isso. Nossa última parada enquanto encerramos a Semana Internacional de Luta. 2023, Volkanovski está de preto e dourado. O evento principal começou. E aí, precisa fazer mais chutes de longa distância. A luta está ficando mais intensa com golpes no chão. Tem sido uma noite sangrenta e o evento principal segue o mesmo caminho. É uma transição de queda, tentando diminuir a distância. O que mais você pode dizer sobre o rei peso por peso? O retorno à forma no UFC 290 por enquanto havia silenciado quaisquer rumores de um declínio na luta. Alex contra Yair parecia tão bom, se não melhor, do que suas apresentações anteriores no peso pena, mesmo com sua idade avançando para os 30 e poucos anos. Mas o preço pago por buscar grandeza repetida era que agora, para Alex, cada defesa no peso pena simplesmente não era suficiente. Aquele duelo, aquela derrota contra Makhachev ainda o assombrava. Então, quando a oportunidade surgisse, as estrelas se alinhando para uma chance, Alex a agarraria com ambas as mãos. Charles Oliveira está fora de sua luta com Islam e Alex Volkanovski está dentro. Sim. Ele fez uma ligação para Alexander Volkanovski e Volkanovski disse sim. Eu estou tipo, sim, pega meu dinheiro, sim, vamos lá, pega meu dinheiro, vamos lá. Eu sei que ele está meio pronto, mas essa não é a condição para essa luta, simplesmente não é, cara. Essa é uma oportunidade de conseguir a revanche e fazer algo grande, mas a luta precisa acontecer. Estamos fazendo isso com 12 dias de antecedência. Você não aceita essa revanche? Na minha opinião, com 10 dias de antecedência, isso parece insano. Sugiro que você ligue pra ele e fale sobre isso. Ei, nós te damos um bom dinheiro, cara. Entre na luta e é isso.
O desejo e a fome pela emoção da luta levaram Volk a este momento. Mas sem a violência para guiá-lo, ele ficou inquieto e com o julgamento nublado. Essa decisão foi um lance de dados antecipado, e ao contrariar treinadores e amigos, ele deixou o destino assumir o controle. Alexander Volkanovski e Islam Makhachev, ato 2. E com isso o campeonato leve do UFC está em andamento. Volkanovski está de verde, Makhachev de preto e ouro. Digno de um campeão. Quando eu não estava no acampamento, eu não treinava. Apenas bebia todos os dias. Desculpe, amigo. Aceitei a luta, achando que era a única forma de entrar em ação. Eu bebia literalmente todos os dias, sem saber o motivo. Eu só tinha que me tirar disso. Eu pensei que essa era a luta, era isso. É por isso. Achei que esse era o motivo de eu ter vindo. Então eu estou, fudendo isso, sabe? Era pra ser... Meu principal propósito na vida agora é minha família e minha luta. Quando não estou no acampamento, fico perdido em pensamentos. Tive que aceitar a luta, estava apenas... Agora eu apenas me sinto estúpido. Nunca pensei que teria dificuldades com isso, mas por algum motivo, quando não estava lutando ou em cuidados, droga, desculpe. Como muitos grandes deste jogo, o desejo ardente de Volkanovski de ser o melhor seria também sua ruína. Essa reação foi o ápice de lutas mentais há muito suprimidas e negligenciadas, contidas por horas de treino nos tatames e no octógono. Alex havia sucumbido a vícios para acalmar seus problemas, uma solução temporária. Os demônios internos eram incontroláveis. Mesmo para um homem obstinado como Alex, em um esporte onde as emoções são secundárias ao estoicismo e bravata, sua explosão foi um desabafo patético para ele e seus fãs ao redor do mundo. Mesmo com a dor da perda, as garras da guerra continuariam agarrando firmemente Volkanovski. Após um golpe desses, o natural seria tirar um tempo considerável, mas Alex, contrariando muitos, retornou poucos meses depois. Por orgulho, talvez, ou para afastar esses vícios tentadores, ele pegaria uma joia no 298 desta vez para defender sua cinta de peso-pena, com todas as suas habilidades e conjuntos de habilidades, retornando à jaula tão logo após um golpe tão devastador sempre seria um risco, ainda mais contra o homem que eles chamavam de Matador Ilia Topuria. Ele sabe boxear. Combinação pesada e gigante para o espanhol. Ele pode agarrar, fazer kickboxing e lutar. Ele não está mentindo quando diz que é uma evolução do jogo. Ele é muito bom em todos os lugares e é muito perigoso quando chega por dentro, seu boxe e suas combinações por dentro e no bolso são incomparáveis. Eu acho que ele levou uma ferroada. Grand uppercut. Alex Volkanovski, ele falou sobre, depois da luta com o Islam, como ele estava em sua própria cabeça quando ele não tinha nada, agora ele está lutando contra Ilia Topuria. Sim, muito rapidamente ele foi nocauteado em outubro, ele vai lutar em fevereiro, e se for muito cedo? Se ele está acostumado a ser apenas um martelo, você pode vê-lo desmoronar facilmente em fevereiro. É isso que planejo fazer. Eu planejo mostrar a ele que sou o rei desta divisão há muito tempo, e isso por um bom motivo, será uma boa lição para ele. Melhor aproveitar ao máximo, né? 5 semanas? Sim, sim. E agora? Vou tirar algumas fotos. Você sabe o que vai acontecer. Veio preparado apenas para a aposentadoria. Vou arrancar sua cabeça. Vou te mostrar níveis. Vou te fazer de tapete. Ele aproveitou para tirar uma foto com o cinturão. Aproveite agora, pois nunca mais o verá novamente. Comparações óbvias com o antigo Conor McGregor. Ilia tentou travar uma guerra mental com o rei. Efetiva em emocionar os fãs, sem dúvida, mas contra Alex foram esforços em vão. A batalha mental de Volkanovski nunca foi com seu oponente, mas apenas consigo mesmo. Ele é calculista e calmo, acreditando que surpreenderá muitos observadores de artes marciais mistas hoje à noite ao tirar o título do campeão peso-pena de longa data. Eu nunca estive mais assim. Nunca muito interessante, chute baixo muito forte. Conectado com o trabalho lá também. Realmente a mão direita aterrissa para Topuria, ele parece baixo. No segundo round, ele começou a diminuir um pouco o ritmo. Um direto potente seguido de um gancho de esquerda.
Acabou o jogo, meus amigos, acabou o jogo. Boa sorte, boa sorte. Ele defendeu o cinturão tantas vezes. Vejo isso com campeões o tempo todo, né? Eles parecem imparáveis. Mas então eles são campeões por um certo período de tempo. 36. Se preparando para lutas de 5 rounds tantas vezes. Ele está em uma sequência de 2 derrotas, perdeu 3 das últimas 4 lutas e sua recuperação é incerta. Agora, após 2 derrotas por nocaute, demônios psicológicos, danos no queixo, talvez o queixo tenha expirado, certo? Não estou dizendo que tenha, são essas conversas cruas que acontecem. O problema para Volkanovski, porém, sendo 35 e a maldição do velho e tudo mais, que se provou ser uma coisa hoje à noite, ele não tem o tempo. Estou falando como se ele estivesse acabado, como se estivesse costurado, como se estivesse terminado. Ele não está, mas talvez a chuva esteja... Um fim abrupto e indigno para um reinado lendário como campeão. Apesar da derrota, Alex lutou bravamente, com a luta sendo decidida pela superioridade do adversário na noite. Volk arriscou, como fez contra Makhachev, mas desta vez aceitou a decisão e suas consequências. Um desfecho mais apropriado para o esporte que amamos. Se ele te acertar assim, você vai cair. É só isso. Foi um direto limpo. Acho que não importa quem você seja, se um desses acertar seu queixo enquanto você está preso lá, provavelmente vai cair. Olha, eu já fui o martelo muitas vezes, hoje eu fui o prego, então está tudo bem. Alexander pode ter perdido seu trono e chances de glória no peso leve, mas seu legado foi gravado em pedra. Sempre será. Lembrado como uma grande lenda no panteão do UFC. Mas ao sofrer essas derrotas devastadoras, Volkanovski enfrentou um mal necessário. Nessa dificuldade, ele relembrou seu propósito de luta, não apenas para ser o maior de todos os tempos, mas por algo muito maior. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Quando eu crescer, eu vou ser. Eu vou ser o maior atleta que o mundo já viu. Alexandre o Grande é quem eu serei. O melhor pai que o mundo já viu. Estamos tão orgulhosos de você. Obrigada por tudo que você faz por nós. Você sempre foi o mais esforçado e sempre soubemos que tinha o necessário para ser campeão mundial. Eu te amo, papai. Eu te amo, papai. Estou orgulhosa de você. Beijos e abraços. Beijo, abraço, beijo, abraço.